Nós estamos aqui estudando a carta de Tiago e o irmão presbítero, irmão Diego, textualizou aqui. Vê, por favor, onde é que tem aí um ramezinho, não sei se é o teclado, alguma coisa, tem um rame aí que tá. E ele textualizou aqui no Salmo 119 e também a Epístola de Pedro 1:6 e 7, né? Onde fala sobre o gozo em sermos provados e tentados, né? Parece irônico, né? Mas existe essa alegria do nosso Deus de saber que estamos sendo provados, amém? Então vamos ficar de pé em reverência à palavra e vamos ler aqui em Tiago, Tiago 1, vamos ler do 2 até o 4. Diz assim, do 2 até o 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que para a prova da vossa fé produz a paciência. Repita comigo, produz a paciência. Feche seus olhos aí e diga, Senhor, fala comigo mais uma vez, para testificar aquilo que o Senhor já tem falado desde o começo do culto. Amém. Fique à vontade, assentai-vos. Conseguiu, Elisinho? Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar, já começamos a falar aqui, o presbítero Diego já deu uma textualizada aqui no começo, sobre o propósito da tentação. É um assunto que a igreja tem que explicar com muito cuidado, com muitos detalhes para os irmãos da igreja, para entender o propósito da tentação na vida do crente. Quando, lá no começo, a gente fazendo aqui um retrospecto, voltando lá atrás, sabemos que quando Deus ele criou o homem, que fez todas as coisas, já existia o adversário de nossas vidas. Já existia Satanás. E quando ele criou o homem, irmãos, ele criou no intuito de quê? Os meninos que estão aqui na frente aqui, dá para fazer uma banda legal esses meninos aí, ó. Um no baixo, outro no violão, outro na bateria, outro cantando ali. Bateria também. Marcar um dia para nós, né? Pegar umas aulas aí na segunda-feira aí para fazer uma banda de menino também. Um dia que as meninas não puderem, os meninos tocam, né? E assim vai, né? Mesclar, né? O Ministério de Louvor já tem um feminino, vou fazer um masculino também, né? É isso aí. O professor tem aqui, não sabe muita coisa não, mas que a gente souber, a gente vai formar esses meninos aí. Uma banda abençoada. A única coisa que eu quero é que participe dos cultos de ensino, seja matriculado e frequente a escola dominical e vive uma vida de oração e santidade. Viu, meninos? Respeite as irmãs, as meninas, onde estiver na escola. Seja um exemplo. O cristão ele tem que ser crente não só na igreja, mas por onde ele andar, o jovem ele tem que mostrar um exemplo de cristão. Aí quando você tocar ou cantar, as pessoas vão sentir a unção de Deus. Não vai ser só aquela coisa mecânica, né? Que às vezes a pessoa vê que é só um mecanismo, é só toca bonito, só. Então, vençam as tentações. Nós vamos pregar hoje aqui. E dentro desse assunto que o irmão Diego já começou aqui a dar um respaldo, é importante a gente lembrar que Deus ele criou o homem para o quê? Para o adorar. Deus criou o homem para o adorar em espírito e em carne e osso. Entendeu? Em espírito e em carne e osso, espírito e em verdade. Não com a falsidade. Não da boca para fora. Por que Deus fez isso? Alguém tem ideia de que Deus... Algum de vocês três sabe por que Deus criou o homem? Para que criar um ser biológico mortal? Para que criar um ser biológico que na verdade ele tanto tem espírito, corpo e alma? Para que isso? Alguém sabe explicar aí? Sim, já falei para adorar, mas por que ele fez isso? Porque ele precisava de alguém que voluntariamente, porque se você for olhar bem, houve uma rebelião no céu. Não sabemos a época, quando que foi. Quem disser a data está sendo mentiroso, não sabemos a data. E
essa rebelião que houve no céu, aquele que era o Luz Bela, o Lucifer, o anjo de luz, ele tentou ser igual a Deus, se igualar a Deus, ser igual, tomar o lugar de Deus. Ninguém toma o lugar de Deus. O lugar de Deus é o lugar de Deus. E ele e toda uma terça parte, gente, foi muita gente, e uma terça parte foram expulsos de lá. Foram para o inferno? Não. Creio que foi daí que Deus fez de presente o lago de fogo para eles. Mas esse não é um assunto que a gente vai falar aqui. O que a gente vai falar é que por causa disso aí, no mundo espiritual, existe sempre uma batalha espiritual entre anjos e demônios, anjos de Deus e demônios e anjos das trevas. Existem os principados demoníacos das trevas e existem os principados que são aqueles que são os anjos do Senhor. E nessa luta, quem dá vazão à carne, quem dá vazão às coisas da terra, que peca contra o Senhor, ou seja, é vencido pela tentação, ele agrada quem? O príncipe das trevas. Ele agrada a Satanás e os demônios. Mas aquele que vai vencendo a tentação, os anjos vêm e o servem. É servido pelos anjos. Aqueles que vencem as tentações, recebem de Deus um prêmio de Deus. Tanto aqui na terra, como também quando ele for se encontrar com o Senhor nos céus. Amém? Vê se esse ramo aí é do celular aí, do cabo aí. Não, né? Então Deus fez o homem um ser que tem duas chances. Porque os seres espirituais só têm uma chance. Qualquer um do lado espiritual, irmã Denise, que se rebelar contra Deus, não existe sangue de Jesus para poder salvar ele. Porque o sangue de Jesus foi para morrer por aqueles que têm sangue. Foi derramado para não precisar derramar meu sangue. Demônio não tem sangue. Satanás não tem sangue, é um ser espiritual que os nossos olhos não enxergam. A não ser se você estiver num momento muito espiritual, assim, que você entra dentro do subnatural da sua alma, que você consegue enxergar demônios. Mas em uma visão. Então, ele tem inveja do ser humano. Ele tem inveja porque nós somos um ser que tem mais uma chance. Enquanto há vida, há esperança, irmã Denise. É uma coisa que não tem para demônio. Você sabe qual é a condenação do demônio? Você sabe qual é a maldição que ele tem de Deus? De não conseguir nunca ser perdoado. Não tem como. Porque a propiciação dos pecados do ser humano era necessário que houvesse sangue para libertar o humano. Então, por isso que ele fica na missão dele, que é o quê? Matar. Vamos lá, matar, roubar e destruir. Satanás é um derrotado? Lá na cruz, o Senhor venceu. Mas ele continua por aí, procurando a quem tragar. Então o que ele mais quer é que você tire o foco da palavra, tire o foco da igreja, da oração, para ficar fraco e ele vir lançar a tentação, quer dizer, e normalmente a tentação que ele lança é aquela que está dentro de nós mesmos. A tentação não pertence a Satanás, não. Quem foi que disse que pertence a ele? Ele é o tentador? É. Mas ele vai tentar, ele vai iludir a gente a fazer aquilo que a gente gosta. Ou seja, aquela árvore pertencia a Satanás? Aquela fruta que estava lá era de Satanás? Hã? Não. Foi o próprio Deus que fez. Ele se aproveitou não foi da árvore ou da fruta, mas do desejo, da curiosidade que estava no coração daquela mulher. Porque o pecado, ele vem na vida das pessoas porque as pessoas têm vontade de pecar. Está aqui numa boa, aqui orando, buscando a Deus na casa do Senhor, de repente do nada, pim, Satanás coloca na cabeça do jovem, do casado, seja lá quem for. Ô rapaz, dá uma prostituída ali, rapidinho ali. Aí vem um monte de pensamento, de coisa, de pornografia, não sei o quê, da cabeça. Aí é a hora de você falar, olha, Senhor, limpa minha mente, purifica o meu coração. Purifica meu coração, pega a palavra, começa a meditar nela.
para você não pecar contra Deus, foi o que o Salmo 119 falou aqui, 119, a partir do verso 11. Para mim não pecar contra ti, Senhor. É hora de você guardar essa palavra. Como assim guardar a palavra? Ela fala, não, você não pode pecar. Você lembrando que o apóstolo Pedro, depois que ele teve realmente ali experiências maravilhosas no seu ministério apostólico, lá quando ele escreve a sua epístola, aqui mesmo na primeira epístola, ele diz o quê? 1 Pedro 1,15, que nós temos que viver uma vida de santidade em toda a nossa forma de viver. Como assim toda forma de viver? Quando eu era do mundo, falar palavras torpes, palavrões os mais absurdos do mundo era uma coisa tão normal que até para algumas pessoas é sotaque. A gente às vezes trabalha em alguns lugares que as pessoas falam tanto palavrão que ela nem percebe que ela é boca suja, ela é normal. E termina que às vezes até alguém, criança, pessoa que está perto, adolescente, e até irmãos da igreja que não vigia, termina pegando aquela mania lá no serviço, falar palavrão justamente com um colega ou com a pessoa que está lá também. Aí quando vai ter uma oportunidade aqui, rapaz, termina falando palavrão no microfone, escandalizando o evangelho, né? Você não já viu aí, as pessoas têm prazer de colocar nas redes sociais, os pastores que vai lá e não sei o quê. Tem uma aí que falou, foi um palavrão tão grande na hora que estava pregando lá, que foi um absurdo. Eu não jamais aí, fora, eu estudei a hermenêutica, que é homilética, eu já não vou falar isso aqui. Isso no crente não pode, que está pregando, não pode falar essas palavras, nenhuma palavra que seja torpes. Aqui é um lugar que você tem que estar com os seus lábios purificados para trazer a palavra do Senhor, com a sua mente, com o seu coração puro para transmitir a palavra do Senhor. Então ele fala aqui, meus irmãos, tendes gozo quando cairdes em várias tentações. Por que várias tentações? Porque no dia todo, irmã Tatiane, aparece uma tentação de alguém querer te tirar do sério, aparece uma tentação de alguém querer te derrubar na prostituição, aparece uma tentação de alguém querer fazer que você brigue com ela, uma tentação de você até querer matar. São várias tentações num dia só. É o dia todo umas tentações aparecendo. E ela está dentro da gente mesmo. É porque a tentação ela é de acordo com a concupiscência. Concupiscência é o que? O desejo da carne. Então, aonde é que o inimigo ele vai trabalhar para poder tentar? Porque Jesus foi tentado e não foi só lá no deserto, quando estava 40 dias jejuando. Em tudo, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Então Jesus também foi tentado, foram várias tentações para Jesus. Jesus ele era Deus, mas ele era homem também. Então Satanás fez de tudo, o que está registrado em Mateus 4. Mas Jesus teve sempre ali momentos que foi tentado pelo diabo. E você vê que a estratégia do diabo, ele usou a mesma estratégia que usou para todos os homens desde o começo de tudo. Ele já chegou assim quando Jesus, no último dia que terminou o seu propósito ali de jejum com o Pai, que Jesus era um homem de propósito. Crente, seja crente de propósito. Jovem, seja jovem de propósito. Faça um propósito de orar a Deus 3 vezes ao dia. Irmãos, nós não temos oração só de manhã, não. Nós temos oração aqui terça-feira e quinta. O povo esquece de falar isso aí. Mas nós temos oração aqui também, aqui de 7h30 a 8h, que a irmã Nice já está com o joelho dobrado aqui, ó, sem parar orando até. Cadê os outros obreiros também que não aparecem para orar? Cadê os outros irmãos? Como é que vai vencer as tentações? Nós temos também oração terça e quinta nessa igreja. Quinta-feira a gente ora aqui por Brasil, pela cura, pela saúde de mulher, de criança, de menino, de tudo. Tem oração nessa igreja. Só que tem gente que não quer viver uma vida de oração. Não quer viver uma vida pautada na palavra do Senhor. Uma coisa interessante que o pastor Sebastião falou aqui, que a filha dele fica orando e chorando, quase 3 horas orando. E a gente vê a diferença, que quando ela cantou aqui, a unção de Deus caiu aqui na igreja aqui. Então, irmão, vocês, meninos que cantam nessa igreja, que às vezes até quando a gente está orando, que a gente percebe que está assim, não está nem orando. Como é que Deus vai usar vocês poderosamente, cair no poder de Deus assim, se não tem uma vida de oração, se não gosta de orar, acha ruim ajoelhar? Como é que vocês vão vencer as tentações do dia a dia? Não vai vencer. Vai ficar um crente vazio, seco, qualquer coisinha pode te derrubar. Irmão, que nos fortalece em oração. Quando eu comecei o meu ministério de oração, eu tinha 17 anos de idade. E vivendo uma vida de oração e jejum, aos 18 anos de idade, que era mago igual palito. Eu casei, igual diz o hino, eu era mago que dava dó.
porque estava sempre buscando e orando para poder não pecar contra meu Deus. Não era nem interesse, igual ficam os pessoal lá no Monte dos Milagres, né, que eu não tenho nada contra quem veste seus sacos, quem gosta, quem fica subindo e descendo de joelho, parecendo o pessoal que faz aquelas procissão, promessas, né? Não estou criticando ninguém, mas faz tudo aquilo ali, irmão. Daqui a pouco, quando sai dele, já não está vigiando, já não ora, já está vivendo qualquer coisinha que falar, já estão caindo. Irmão, nós temos que ter vigilância, oração, e nós temos que ter perseverança. Mas todo dia faça um propósito com Deus para poder você vencer as tentações. Porque Jesus, antes dele ser tentado pelo diabo, ele estava o quê? Preparado. Na oração e no jejum. O próprio Jesus, filho de Deus, irmanice, precisava de Jesus. Ele não era filho de Deus, para que jejuar tanto? Porque ele era ser humano também. E ser um ser humano é um negócio muito difícil, complicado de ser, viu? Tem gente que não se suporta. Tem gente que toda hora que se pudesse pulava, se matava, tirava a própria vida. Tem gente que não aguenta a si mesmo. Eu não me aguento. Porque ser um ser humano não é fácil. Tem hora que você não aguenta quem está do teu lado. Porque realmente você, até a voz da pessoa, porque ser humano é um ser que é chato. Só Deus mesmo para fazer a gente suportar. A própria Bíblia fala bem assim, suportai-vos uns aos outros. Aqui tem gente que é professora que sabe. A luta que tem dentro de uma sala de aula, porque uns não sei o que, um briga com o outro, tem hora que dá uma zoeira na cabeça. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que nem se importa se o ser humano é chato ou não, é insuportável, ele amou de uma tal maneira que foi capaz de mandar o seu filho aqui, ser um ser humano. Mas ele foi um ser humano que jejuava. E lá na tentação, a primeira coisa que Satanás fez foi o quê? Fez a coisa que fez para Eva. Foi querer pegar logo pela boca logo. Tu não é o filho de Deus? Transforma essas pedras aqui em pão. Pode comer dessa fruta aqui. Se tu comer, tu não vai morrer não. Só que funcionou com Eva, mas com Jesus ele falou, não, só de pão vive o homem, Satã. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, está escrito. E ele não satisfeito, ele vai levando Jesus para tentar a levantar o seu ego e querendo oferecer todas as coisas dos reinos da terra se ele, Jesus, o adorasse. E ele fala, não adorarás somente o Senhor teu Deus. Porque muitos homens, por causa das riquezas, largaram o Senhor para poder, por causa das riquezas da terra, largaram tudo, até mataram, tramitaram a morte contra pessoas para poder ficar com a mulher do outro. Davi fez isso. Salomão se corrompeu por deixar a idolatria entrar, porque o reino cresceu e cada aliança que fazia com cada estado, ele casava, se ganhava de presente esposas. O homem tinha 1000 mulheres. Meu Deus do céu. Coitado das mulheres, né? Tinha uma que via ele, acho que talvez 3 anos via ele. E isso trouxe os costumes dela para dentro, e ele deixou que a idolatria entrasse. Satanás falou, olha, tá vendo? Se corrompeu por causa das riquezas do mundo. Mas Jesus falou, não é assim não. Daqui a pouco ele pega, vai, pula daqui, tá lá embaixo. Não está escrito no Salmo 91 que os anjos não vai segurar na tua mão para que não tropece nenhum pé com o teu pé em nenhuma pedra e não sei o que. Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus, vai-te, Satanás. Quando você perceber que o inimigo está chegando com conversinha para o teu lado, você vai bater o pé e dizer assim, olha, o meu compromisso é com meu Deus, não é com prostituição, não é com adultério, não é com bebidas alcoólicas. Irmão, está uma moda agora de crente aí que sabe um vinhozinho socialmente. Uma cachaçinha social. Vai para o inferno social. E ainda com roupa social ainda, paletó e gravata. Não tem esse negócio, irmão, de pecado social não, irmão. Amizade colorida. Gente que está junto, a gente está cansado de falar que fica chateado, até não vem para a igreja porque o pastor cobra, que estão juntos e não estão casados, está errado. Como Deus pode se agradar de pessoas que estão fazendo a vontade de Satanás, não a dele?
Nós temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver, no falar, no agir, no casamento. Não pode pessoa ficar junto sendo que não está casado, é prostituição. Não pode jovem da igreja ficar tendo relações aí por aí. Tem criança que não posso nem falar a palavra íntima, por aí, como se fosse dono do corpo da jovem, ou jovem também, mulher também. Está tão terrível hoje, tão terrível, que antigamente as moças, eu lembro dos anos 80 por 90 na igreja, era uma luta para o rapaz conseguir, porque elas eram orgulhosas. Principalmente aquelas que tinham um cabelão bonito assim, dava ideia para qualquer um não. Hoje, o camarada fala, tá bonita, é mesmo? Vamos lá prostituir? Tá terrível hoje, irmão. E eu estou falando, não é nem lá de fora, às vezes dentro da igreja mesmo acontece isso. Graças a Deus que isso não acontece nessa igreja. Está repreendido, que é isso aqui não. E às vezes fica lá os marmanjos lá tocando, cantando lá, em algumas igrejas por aí, tocando bateria, coisa mais linda, no teclado, fazendo um charmezinho assim, prostituto, em prostituição com a namorada, fornicando. Está errado. Não é assim, tem que tomar posição. Não sobe naquilo que é santo se você está assim, não se tome a posição com Deus, depois suba. O negócio é tão sério que tem pessoas que não querem batizar. Não, se eu me batizar, vou ter que parar de pecar. Irresponsável. A Bíblia diz, se você não tem parte com ele, se você não faz parte do corpo dele, você não tem parte com ele. Que conversa é essa? Quem foi que disse que batismo salva alguém? O que salva alguém é a tua fidelidade todos os dias. O batismo é apenas uma confissão de que você agora vai viver em fidelidade com o Pai. O novo nascimento vem quando você levanta a mão que aceita Jesus, tu já nasceu de novo. Descer as águas ali é um símbolo de um compromisso de fidelidade com o Pai. O camarada tinha 40 anos de idade, mas tem quanto tempo de crente? 30. Por que não está tomando a ceia? Porque não foi batizado? Porque não está podendo. Ele não é casado? Não, sou casado. Porque não sei, é muita responsabilidade batizar. Então tu é irresponsável. Ficou todo sem graça, daí que decidiu batizar. O camarada crente de sei quantos anos, não queria. É igual diz, tem coelho nesse mato, tem coisa errada. A pessoa que é crente, não aceita Jesus e não quer batizar, porque tem coisa errada, irmão. Porque isso é o símbolo do novo nascimento. Um símbolo, não é um novo nascimento. É um símbolo de um compromisso sério com Deus. Mas sabe a pessoa que não, eu não. Aí depois, todo mês eu vou ter que ir lá confessar para o pastor que eu prostituí. Todo mês eu vou ter que confessar para o pastor que eu roubei. Essa é a preocupação. Você não tem que aderir à tentação, você tem que vencer ela com a palavra. E o que é tentação? Tentação é algo que o próprio Deus permite acontecer na sua vida, para você ser aprovado. O significado de tentação, tanto no hebraico como no grego, é provação, prova, teste. No hebraico e no grego é isso que significa. Então, quando a pessoa é tentada, ela está sendo o quê? Provado por Deus. E aqui, Tiago, ele fala o quê? Irmãos, tende gozo quando caídes em várias tentações. Da mesma forma, o apóstolo Pedro, em outro lugar diferente, longe dele, em data diferente, escreveu a mesma coisa. Tenha gozo ao ser tentado. Porque quando o crente é tentado, está sendo tentado porque Jesus fala, esse aqui é meu servo. Jó foi tentado e houve lá no céu, no momento que estava ali, Satanás perambulando pela terra, passeando, rodeando sobre a terra, que é isso que ele faz, que foi isso que ele falou. Tu está onde, capeta? Ele falou, estava dando um rolê ali pela terra, rodeando por lá. Que é isso que ele faz. Ele não é onisciente, onipotente, não é igual a Deus. Está vendo lá, Jó? Ali sim, meu irmão. Ali é servo de Deus. Mas também tu dá tudo para ele. Olha, Satanás. Hoje é totalmente o contrário. Quem tem as coisas, ninguém quer vir para a igreja. Qualquer momentozinho que fica bom na vida de alguns crentes aí, não precisa mais de igreja mais não. Aí quando tá tudo rochando, que filho tá doente, que alguém vai morrer, que tá desempregado, que vai perder carro, que vai perder não sei o que, casa, aí todo mundo ficando todo dia de manhã tá orando, todo dia na quinta-feira já chega orando, aí quer o culto no lar, quer não sei o que, depois que tá tudo bem, tchau. Jó ao contrário, Jó ele tinha tudo, ele tinha riqueza, mas todo dia ele prestava sacrifício a Deus pelos próprios filhos mundanos. Não tinha esse negócio de Jó não, porque é rico e entrar em fundo de agulha não. Ele era rico, mas ele era fiel. Ele era rico, mas ele era dizimista fiel. Ele era um crente que sempre estava orando, prestando culto ao Senhor. Um emprego, às vezes, que o irmão recebe aqui, não vou mais não, porque está tão cansado, meu Deus do céu. Tu não orou para Deus o emprego, agora Deus vai dar uma coisa para tirar tudo da igreja.
São pessoas muito fracas que cedem à tentação. Bem-aventurado você, jovem, que foi tentado. Bem-aventurado você que tem passado tentações e tem vencido as tentações. E a gente vence na palavra. Então, para que serve? Qual o propósito da tentação? Alguém pode me responder? Para o fortalecimento. Quando você é tentado e que você vence a tentação, você é fortalecido. Repita comigo: o propósito da tentação para me fortalecer. Então, 1 Pedro 1,7. Lê de novo aí, foi muito bom, gostei. Lê de novo aí. 1 Epístola de Pedro 1,7. Então, ela traz o quê? A maturidade e o fortalecimento, a aproximação do crente de Deus. Quanto mais você vence a tentação, mais se você se aproxima de Deus, mais você tem crédito com Deus. Viu, irmã Jamila? Mas você é cheio do Espírito Santo de Deus. É tão óbvio, presbítero Diego, que quando Jesus terminou de ser tentado, o que aconteceu com ele? Foi servido pelos anjos. Cada vez que você vence uma tentação, irmão, você vai receber uma bênção. Mas cada vez que você se entrega, você vai agradando um capeta e vai ficando longe de bênção. Pode ler, quem vai ler para mim? Um dos jovens aí, mais dinâmico aí na leitura. É o quê? Fortalecimento que vem para o cristão através da sua vitória em cima da tentação, do pecado. Ai, pastor, mas a carne é tão fraca. Bíblia é vitamina para fortalecer ela. Oração é vitamina. E aquelas vitaminas doidas que a Elisa faz lá, misturando um monte de coisa dentro lá. Sabe? Para poder você aguentar na hora que for fazer a musculação, que musculação é orar, é buscar, é evangelizar. É isso, irmão. Então é para trazer fortalecimento. Então assim, ela fortalece o crente. Ele faz ele ter força para caminhar e ter o privilégio de servir ao céu. Quem pode ler para mim Lucas 4? Lê para mim Lucas 4 aí, do 1. Do 1 até o 4. Vai lendo para mim aí eu falo até onde parar. Lucas 4. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Vai. Jesus o quê? Cheio do Espírito Santo. Sim, foi guiado por quem? Foi o próprio Espírito que guiou para o deserto para quê? Vai ler. Durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Ou seja, ser tentado é permissão de Deus. Continua. Isso. Bicho. Está escrito. Tá bom. Irmãos, você viu, só completando o que eu falei bem aqui. Então, a tentação, ela sempre vai usar aquilo que vai vir sempre do próprio desejo que há dentro do coração do homem. Satanás sabia que Jesus ali, ele estava passando aqueles dias ali do jejum, então o que ele precisava naquele momento era de quê? Era de comida. E o que ele queria? Ele queria que Jesus, naquele momento, ele obedecesse a ordem dele, fizesse o que ele queria. Então ele usou a fraqueza que no momento Jesus estava sentindo física para tentar iludir ele a obedecer a sua voz. Sempre é assim. Se você, foi igual o irmão falou, com muitas pessoas que vieram do mundo, alguns quando estavam no mundo, tinha aquela tendência de prostituição. É uma luta constante para essa pessoa, que até dentro da igreja ele está aqui assim, quando ele olha para o lado assim, eita, meu Deus do céu. Mesmo a irmã vertida, ele dá um jeito de ver a irmã nua, não sei como. Porque fica aquele espírito, aquele leão lá dentro dele querendo acordar. Ou então fica falando, eita, será como é que é o corpo da irmã? Eita, pelo jeito do vestido. Sabe aquelas coisas doidas na cabeça da pessoa? Porque ficou aquele negócio do passado. Tem uns que às vezes nem ligam, aí outros não.
que era alcoólatra, quando tá numa mesa de qualquer pessoa que vê lá, fica, meu Deus do céu. Só um golinho não faz nada mal, não. Aí vai um golinho puxou, daqui a pouco tá o crente bêbado. Os crentes levando o crente, os mundanos levando o crente arrastado bêbado pelo chão. Tem até vigilância, irmão. Se você tinha um irmão, alguém que era alcoólatra, que ele está na igreja, está lutando pela libertação, não coloque mais nada alcoólico na geladeira da tua casa mais, não. Vergonha, você vai na casa de crente, a geladeira está lá, bebida alcoólica. Qual é o teu exemplo, irmão? Quem manda na tua casa é você. Ah, porque tem um fulano aqui que vai vir aqui. Não, a tua casa quem manda é você. Teu parente vai beber é refrigerante se quiser. A tua casa é teu reino, irmão. Crentes que fazem festa, irmão, de casamento ou de 15 anos, quando é no final do casamento, lá é crente, sabe? Convida um DJ que nem crente não é. Começa a colocar as músicas da Anitta lá, e tem ali do cantinho a cerveja para os convidados que não são crentes, porque tem ali um que é empresário, foi o que patrocinou a festa, não sei o quê. Festa de crente não tem isso não, irmão. Tem que mostrar a diferença. No final, coloca aquelas músicas, eu falo porque eu trabalho com filmagem, e às vezes a gente vê isso aí. As meninas vão dançar lá até o chão, com a sainha curta, crente, dançando música de Anitta, dessas povo aí que canta nessas nojeiras que tem aí. Crente, e os crentes tudo dançando também. Música mundana. E bebendo, ó. É muito fácil se entregar para a tentação, o desejo da carne. Então aquele que estava no mundo que tinha tendência do alcoolismo, ele tem que se afastar disso, por causa da inclinação. É igual a palmeira, ela inclina, mas o crente, quando ele é firmado na rocha, ele é como uma palmeira, ele se inclina e vai até lá, quase que cai, mas ele volta de novo, porque o vento não vai derrubar ele. Mas aquele que não tem raiz, que é uma árvore qualquer, o vento vem, arranca, leva para longe, morre e acabou. Aqueles que na inclinação da carne, qualquer coisa, brigava, discutia, até hoje, quando está dentro da igreja aqui, o irmão começa, aí parece uma coisa, sabe? Aí aqueles irmãos que são fofoqueiros, só fica provocando o irmão. Até que chega a hora que o irmão não aguenta e mete o tapa. Mas tu não é crente. Tu também não é, porque tu me provocou. Porque o inimigo sabe da nossa fraqueza, irmão. O pecado, ele está aqui, ó, na intenção. A concupiscência está no corpo, não está na mão de Satanás, não. Quem foi que disse que ele é dono de pecado? O pecado está na própria mente humana. O pecado está nas mãos do ser humano. A menina pregou bem aqui, domingo, a Rebeca, que pode colocar o homem ser numa ilha deserta. Não, vou ficar escondido dentro do meu quarto para poder não pecar. Lá vai pecar sim. Dá um jeito de pecar, não sei como. Dia desse eu estava andando na rua, tinha um cara beijando a árvore lá, querendo ter relações com a árvore, no meio da rua, um homossexual. Não sei se ele estava, o que tinha. O camarada sempre dá um jeito. Porque o pecado está andando com o homem. Por onde o homem vai, o pecado está na mente, está no coração, está no corpo, é desejo da carne. Não tem para onde escapar, varão. Não tem como. Sempre tem um jeito de pecar. Mas a tentação ela é feita para nos fortalecer. Jesus, ele foi tentado, e não foi só uma vez. Em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Ah, mas Jesus era não sei o quê, ele era o fortão, era não sei o quê. Ele era filho de Deus e poderia correr um risco muito grande também de cair. Sabia? Que isso, pastor? Por isso que ele estava sempre em jejum, em oração. Para não acontecer essa fatalidade. Que risco que Deus colocou o seu filho para vir para essa terra imunda, meu Deus do céu. Que risco! Porque todo dia a gente peca. Nem que seja uma coisa que talvez você pense que não é pecado. Fulano, tu tá em casa? O cara tá lá em casa. Não, tô não. Eu não cheguei ainda não. Fulano, tu tá chegando? Tô chegando, tô pertinho. O cara tá lá no plano piloto falando, tô chegando. A gente sempre dá uma pecada assim. Mentira, irmão, isso é mentira. A gente pensa que não é. A gente faz isso. Mas você tem que saber e ter consciência de que o pecado ele não faz parte da nossa vida. Você tem que saber o sentido da palavra pedir perdão. Por isso que quando você quando você for orar, você fala, meu Deus, me perdoa. A primeira coisa que você tem que fazer na sua oração, não sei se no discipulado já ensinou isso aí, você tem que pedir perdão pelos seus pecados. Pai, me perdoa, porque nós somos pecadores.
Mas você não pode se entregar para a tentação. Você não pode se entregar para o pecado. Mas você tem que ser tentado sim. Igual diz aí algum desigrejados aí que tem aí, que crê na teoria de que já está predestinado, já é salvo, né? Não tem como, a pessoa peca mesmo. Sim, pecar é uma coisa, agora a iniquidade já é um prazer, já é achar que pecado não é pecar. Que o pecado é uma coisa simples, porque o pecador arrependido, nós vemos, tem dois pecadores, tem dois traidores no meio de Jesus, um que negou e outro que traiu. Ambos traíram, tanto Pedro como Judas. Só que há aquele que é um pecador que se arrependeu, arrependido, e aquele que é o pecador que deixou que subisse para a cabeça, não se arrependeu e tentou resolver com as suas próprias mãos, que foi o próprio Judas. Existe Pedros e Judas dentro da igreja. Ele não se arrependeu, ele ficou apenas, como é aquele negócio com remorso, né? Quando a pessoa ela tira a própria vida por causa de remorso, né? O remorso tomou de conta e ele foi e se suicidou. E Pedro não. Pedro ficou até envergonhado, porque quando Jesus chega até ele, depois de ressuscitado, na quarentena que ele esteve aqui, ele chega um momento assim, e Pedro está lá desanimado, joga lá voltou a ser pescador de novo, né? Ele foi dar um jeito lá, o que eu vou fazer da minha vida agora? Já não está mais aqui. Joga uma vez a rede, não pega nada, joga. E de repente Jesus chega perto dele e fala assim: Pedro, tu me ama, Pedro? Aí Pedro talvez não quis olhar no olho de Jesus, né? Quando a pessoa faz uma coisa errada, fica tudo desconfiado, assim, igual o cachorrinho lá de casa, lá, quando ela faz uma coisa errada, ela mesmo se condena. Ela chega dentro de casa e fica bem assim. Eu falei, ela não perguntei nada, ela fica assim, quando eu vou ver, tá lá. Fez xixi onde não devia, falei, né, tava se entregando, né? E Pedro todo desconfiado: Pedro, tu me amas, Pedro? Aí Pedro: te amo, Jesus, te amo, assim, meio de rabo de olho. Pedro? Jesus tentando olhar na cara dele assim: tu me ama, Pedro? Ele falou sério, né? Aí olhou para Jesus assim, quase olhou no rosto de Jesus e falou: te amo, Jesus, meio desconfiado. E Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro? Jesus chega na cara de Pedro e fala: tu me ama, Pedro? Tu me ama, Pedro? Aí essa hora Pedro já ficou assim meio, não é possível não. Olhou no olho de Jesus e falou: Pedro, Jesus, eu vou só dar uma textualização, não vou aumentar não, mas eu vou dizer assim, mais ou menos, se fosse eu. Jesus, eu te neguei, não foi uma vez não. Eu te decepcionei, Jesus, não foi só quando eu te neguei não. Várias vezes, teve uma hora até que tu falou para trás de mim, Satanás. Teve uma hora, Jesus, que eu peguei e cortei até a orelha dos outros sem tu mandar. Fiz muitas coisas erradas, Jesus, mas eu te amo. E tu sabes que eu te amo. É isso, é reconhecer, irmãos. É amar o Senhor acima de tudo. A origem da tentação veio desde o começo de todas as coisas lá do Éden, para o Deus provar se o homem ele seria fiel a ele ou a si mesmo. Quando o homem ele faz os seus próprios desejos, ele nem sabe que ele está agradando é a Satanás. Porque quanto mais a gente desagrada a Deus, mais a gente vai ser parceiro do inimigo. Porque eu vou dizer uma coisa, já está condenado o inimigo. Deus fez um hotel para ele 5 estrelas, onde lá o ar-condicionado é o inverso. Em vez de esfriar, faz esquentar. E muito. E Deus não fez inferno para homem, presta atenção. Deus não fez o lago de fogo para o homem. Foi para Satanás e seus anjos. Aí, lá na frente vem o quê? E para aqueles que praticam a iniquidade. Então, por isso que cada vez que você é vencido por uma tentação, ele fica satisfeito, mais um para ir com a gente. Mas quando você vence, os anjos do céu, eles se alegram. E ele te abençoa e te serve, como você viu a Jesus. Você nem percebe que ele te serve. Então, o projeto do inimigo, nós estamos aqui na campanha de oração, Tatiana, na quinta-feira, e nós estamos entrando em uma batalha espiritual nessa igreja, que tem os principados, né? Tem as potestades, e tem os dominadores, e outras versões falam aqueles que são os príncipes das trevas, e os
principados, a missão deles é o quê? De arquitetar, que são príncipes, são os que estão acima. Arquitetar para quê? Para dar ordem para as potências, para os soldados que estão de frente, para os peão, né? Para eles ali na frente ali atacar. E aqueles que são dominadores são aqueles que têm entrado e têm dominado a vida das pessoas. Tem dominado a vida das pessoas na droga, tem dominado a vida das pessoas na prostituição, tem dominado a vida das pessoas no engano, na mentira, no roubo, na corrupção do mundo. Existe uma ordem, existe uma organização no mundo das trevas, não é bagunçado. Por isso que a Bíblia ela nos ensina que nós temos que estar preparado, porque a nossa luta não é com carne ou sangue, mas é contra essas pragas que estão aí no ar, esses demônios. Você está de boa, pensando que está tudo de boa e está querendo te esbagaçar, te jogar fora dos caminhos do Senhor. Não te entregue, jovens, o inimigo quer destruir vocês. Então por isso que vocês têm que viver a vida de oração. Para com esse negócio de nunca orar, nunca orar. Não ora nem para comer, já vai logo engolindo de uma vez. Não falei, pai, obrigado por essa comida. Às vezes nem para dormir não ora. Nem para dizer, Senhor Deus, não deixa que o Satanás me tentar de noite, nem para isso. Antigamente as pessoas oravam com medo do diabo, não sei o quê. Tem uma vida de oração, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Quer dizer, na verdade o nome deles nem era esses aí. Tem uma vida de intimidade com o Pai, tanto jovem como homem, o obreiro principalmente. E a origem foi para quê? Para ser o homem ser provado, para não agradar a Satanás, para não agradar o inimigo. Quando ele peca, ele desagrada a si mesmo e agrada o inimigo, e desagrada a Deus. Mas quando ele vence a tentação, ele agrada a Deus, é abençoado por Deus e está garantindo o lugar, a morada no céu. Alguém pode ler para mim aqui Tiago 1,13. Tiago 1, versículo 13. Então, irmãos, está no próprio homem, está em si mesmo. Não é Deus que tenta ninguém, não. Não é Deus. E Deus não pode ser tentado também, não. Ah, mas Jesus não foi tentado pelo diabo? Jesus estava numa condição humana para mostrar para os seres humanos de como vencer as tentações. Mas ele não era Deus, então está tendo aqui uma... Não tem gente que faz essas confusão desnecessária? Jesus ele estava aqui em uma batalha. E nessa batalha ele estava também para nos ensinar como vencer o inimigo de nossas vidas. E ele venceu de duas formas muito simples: palavra, jejum e oração. Palavra, jejum e oração. Isso faz o cristão, o jovem, o homem casado, vencer a palavra, vencer a tentação. E hoje nós vemos que tem pessoas que não querem mais saber de palavra, não lê, não quer saber de orar de jeito nenhum. Igreja muito menos, não quer saber de ir para a igreja aqui para você se fortalecer, que às vezes você está em casa, rapaz, é uma preguiça de ler a Bíblia, né? Mas quando está aqui você vai meditando naquilo que está sendo pregado e você vai se fortalecendo e você nasce o desejo novamente de ler a palavra, estudar. Por isso que é importante a igreja para isso. Não só para a gente se reunir e cantar os hinos aqui, mas para você se fortalecer. Jesus ele deu a nomenclatura do templo de oração, onde as pessoas iam para vender as suas mercadorias. Ele falou aqui, não é covil de ladrões e salteador. E aqueles que ficavam lá dentro, e alguns até hoje têm usado a igreja para poder vender bênção. Está errado. Vender céu aqui na terra. Eles têm colocado na cabeça, irmão Diego, das pessoas, de que, sabe, tudo está beleza, não tem tentação, não tem coisa ruim, irmão. Não, nós estamos aqui para ensinar para os irmãos que a gente vai ser tentado sim. Tenha gozo nisso, mas seja vencedor. Não se entregue a ela. Então não estamos aqui para trazer simplesmente uma teologia de uma prosperidade mentirosa que eles pregam por aí para fazer as pessoas pensar que está tudo de boa. E aí a salvação da alma como é que fica? É um povo só interessado por coisas materiais, só em querer ser rico nesse mundo, mas não se preocupa com a salvação da própria alma. O que adianta? O homem ganha tudo. Não é com ouro, o próprio apóstolo Pedro ele fala aqui, não é com ouro, não é com prata, com nenhum tipo de coisa material dessa terra, mas é com salvífico e poderoso sangue de Jesus Cristo que a gente alcança de Deus a salvação, a misericórdia para nossas vidas. É com o sangue precioso de Cristo. Então é Deus, ele nos fortalece, a tentação ela vem para nos fortalecer.
A tentação, ela vem para que possamos aprender a ter experiência e paciência. Não é isso? Porque ela produz o quê? Ela produz para a gente, a tribulação, ela produz para a gente a perseverança, a paciência. A paciência nos dá o quê? A maturidade e a esperança de um dia estarmos com o nosso Deus. E para isso nós temos que vencer. Em tudo, eu sei que nós iremos ser provados, mas em tudo nós temos que fazer como Jesus, jamais ceder à tentação. Então assim, o que ela produz? Alguém pode ler para mim, por favor, que Romanos 5:3. O que as aflições, Romanos 5:3, pode ler aí. As tentações, as aflições. Romanos 5, versículo 3, leia em alta voz audível. O que mais? O que mais? Aleluia. Então, tudo que o crente passa, uma coisa vai produzir, algo para poder fortalecer. Tudo que passamos aqui na terra, você fala, meu Deus, está tão ruim, que tanta tentação é essa? Porque Deus quer que você cresça na graça, no conhecimento, na paciência, na perseverança, na esperança, no amor. E quanto mais tentado e mais vencedor você é, mais forte você fica. Mais ganhador de alma você vai ser. Porque o mundo oscila. Tem pessoas que estão em guerra constante aqui na igreja. Tem irmãs aqui, jamais eu vou ficar falando, porque tem pessoas que se sentem constrangidas com isso, mas está em luta diária, são tentações diárias que a pessoa está passando. Às vezes a pessoa está passando uma dificuldade grande, nós vemos Jó, estava passando aquela dificuldade, ainda teve gente que chegou, rapaz, isso é por causa do pecado. Nem tudo é por causa do pecado, tem coisas que é mesmo, mas tem coisa que não é. Se levantaram, os próprios amigos dele se levantaram contra ele, falando, criticando, não é assim? Acontece uma coisa e pronto. Na hora que alguém fica que dar uma coisinha, uma doença, aí não aparece um monte de gente para falar, mas é por causa disso, é por causa daquilo, a culpa é não sei de quem, não sei o quê. Sempre aparece alguém para poder ficar criticando e falando, coisa nojenta. Por que não vai ajudar enquanto a pessoa está precisando, sei lá, dar um auxílio? Mas criticar é fácil. E em todo momento ele falou o quê? Bendito seja o nome do Senhor. Teve 3 que ficaram do lado dele por dias, chorando e lamentando ali, não falaram uma palavra, mas muitos que poderiam estar do lado de Jó, fizeram somente criticar. Não sabe a tentação que a pessoa está passando, não sabe a dificuldade, a aflição que a pessoa está passando. Cuide de cada um da sua vida. É isso que o apóstolo Paulo manda para os irmãos de Coríntios. Irmãos, examine a si mesmo. Ou seja, na linguagem de hoje, bem forte mesmo, cuide da sua vida, cada um cuide da sua própria vida. É umas pessoas preocupadas com a salvação do filho da outra, porque o filho da outra lá, o filho não sei de quem, e o teu filho? Ou o teu filho, por que não está salvo? Porque a fulana ainda não é batizado, isso aqui, por que tu é batizado e não fala mais língua estranha? É um povo preocupado com a vida do outro. Irmão, cuide da sua vida espiritual. Cada um com as suas tentações, cada um com as suas vitórias ou derrota. Não se preocupe com a vida do teu irmão, porque cada um individualmente vai prestar conta para o Senhor, com o Senhor. E isso é muito desagradável. Você se preocupar demais com a vida do teu irmão, ficar criticando, falando, sendo que você não dá conta nem da sua. Então, às vezes, isso torna até uma tentação para quem está ouvindo, porque dá vontade até de bater em quem fica, né? E não pode. Pare com isso. Então é para isso, irmão, fechando aqui nosso estudo de hoje. Então nós sabemos que o cristão, nós que somos cristãos, nós passamos aflições, nós passamos por tentações todos os dias, né? Eu não sei, talvez você esteja vivendo uma situação de muitas tentações que tu fala, meu Deus, será que eu vou dar conta dessas tentações? O Senhor Jesus, Ele passou inúmeras tentações.
inúmeras tentações, mas ele não aderiu ao pecado, ele não caiu, nos deixando um exemplo de que nós podemos vencer também com esta palavra, com o joelho no chão, com a oração e com a comunhão com nossos irmãos. Só para terminar, Efésios 4:13. Quem pode ler para a gente aí? Efésios 4:13. Porque 4:13 é bem conhecido. Pode ler. Efésios 4:13. Sim. Amém. E fechando aqui o assunto, ao vencer todas as tentações que temos passado todos os dias, na palavra, na oração, iremos conseguir chegar à estatura, presta atenção, que tem gente que prega errado isso aí, a estatura de um varão perfeito. A estatura de um varão perfeito a gente não consegue chegar aqui na terra, porque essa estatura do varão perfeito, quem é o varão perfeito? Jesus. Jesus é que é o varão perfeito. E para chegar na estatura dele, nós temos que vencer aqui, para ser transformado de quê? Em um corpo incorruptível, se revestir da incorruptibilidade, para poder a gente ser transformado no corpo glorificado, para chegar à estatura do varão perfeito que é o Senhor, de um varão perfeito que é o Senhor Jesus Cristo. Para chegar a essa estatura, nós temos que vencer aqui. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus por esse culto, continuar orando pela saúde dos irmãos, orar por aqueles que estão fracos na fé, irmãos. Muitos irmãos não podem. Já terminou de gravar aí, Bibi?